Cooperativo, oferecimento Sistema OCB do Espírito Santo. Somos o cooperativismo no nosso estado. Coabriel, unir para evoluir. E Sicredi, é ter com quem contar. Pessoal, nós começamos o programa de hoje diretamente de Nova Petrópolis. Estamos no coração da Serra Gaúcha e essa cidade ela é importantíssima para a história do cooperativismo brasileiro. Afinal, foi aqui que foi criada a primeira cooperativa de crédito do Brasil, que funcionava bem naquela casa ali, ó, Caixa Rural de Nova Petrópolis. Esse foi considerado o primeiro banco privado do nosso país e funciona até hoje, com outro nome. Mas aqui onde nós estamos, podemos dizer que é o berço do cooperativismo, uma comunidade que respira o cooperativismo, e nós vamos contar essa história para você no programa de hoje. A cidade fica a 90 quilômetros de Porto Alegre. É conhecida como o Jardim da Serra Gaúcha e é fácil entender o porquê. Em meio às araucárias, a pequena cidade de 23 mil habitantes, formada em sua maioria por imigrantes de origem germânica, foi fundada em 1858. Estamos no distrito de Linha Imperial, uma área rural que se orgulha de um passado onde o povo precisava se unir para resolver seus problemas comuns. E um desses problemas era a falta de crédito para os pobres e pequenos agricultores que viviam por aqui. Assim, o movimento que começou nesse prédio no dia 28 de dezembro de 1902 entrou para a história do cooperativismo de crédito na América Latina. Naquele dia, os 20 sócios fundadores estiveram presentes na inauguração da Caixa Rural de Nova Petrópolis, a primeira cooperativa de crédito criada no Brasil. Tudo sob a liderança inspiradora de um padre suíço de apenas 1,49 m de altura. Theodor Amstad foi o idealizador e articulador das ideias e ações que trouxeram o movimento cooperativista para a região. O padre Amstad e sua fiel companheira, a mula chamada Diana, percorreram juntos 160 mil quilômetros construindo cooperativas pelo estado. É como se eles tivessem dado 4 voltas ao redor da terra, enfrentando as dificuldades da região e convocando as pessoas a se unirem em torno de uma causa. Depois de criar a Caixa Rural, o religioso fundou outras 37 cooperativas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Por isso, em 2019, ele recebeu o título de patrono do cooperativismo brasileiro. Hoje, o prédio da Caixa Rural virou um museu dedicado à história do padre Amstad e da primeira cooperativa de crédito da América Latina. Eu estou aqui com o Paulo César, gestor executivo da Casa Cooperativa. Gente, o nosso programa é sobre cooperativismo. E eu vou te falar que em quase um ano de programa, eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada pelo cooperativismo como o Paulo. O Paulo conta pra gente a história do cooperativismo, o olho dele chega, brilha e faz o nosso brilhar também. Paulo, explica pra gente por que Nova Petrópolis é tão especial quando a gente fala na história do cooperativismo brasileiro. Nova Petrópolis, ela tem o título de capital nacional do cooperativismo, né? E essa história, ela é apaixonante demais, porque o patrono do cooperativismo brasileiro, o padre Theodor Amstad, que inicia esse processo, ele visita essa comunidade em um período em que a gente vivia uma escassez e uma vulnerabilidade impressionante. Seria algo quase que inacreditável entender o que aconteceu com o nosso município a partir dessa história. E por isso que quando a gente conta a história, a gente conta de forma apaixonada, porque a gente tem um pertencimento em relação ao cooperativismo que é algo fantástico, porque nós não sabemos, a gente vivencia isso no dia a dia, né? A gente sabe que é de fato um movimento transformador social e economicamente. O Padre Amstad chega aqui numa comunidade que não tinha nada e ensina pra gente, há mais de 120 anos atrás, educação financeira, coisa que a gente tem dificuldade hoje, nos dias de hoje, né? Lá atrás o pessoal aprendeu isso, aprendeu mais do que isso. Aprendeu coisas que a gente hoje em dia tem dificuldade, mas ele ensinou a gente a se respeitar.
ele ensinou grupos diferentes, opositores, que eram até inimigos, dá para se dizer, na época, né? Que tinham dificuldade de relacionamento, a se relacionar para construir o quê? Uma comunidade forte e pujante. Que falta faz uma pessoa como o Padre Amistad nos dias de hoje, aqui no Brasil, né? Eu diria que líderes deveriam unir, não segregar ou separar, né? O Padre Amistad, ele foi uma pessoa que trabalhou o cooperativismo, que se trata o quê? De a gente trabalhar coletivamente, né? Cooperativamente. E às vezes o pessoal se engana porque acha que isso seria sobre apenas trabalhar o coletivo. Não, é sobre o indivíduo também. Porque é a soma de cada talento das pessoas que criam um espetáculo. O impacto do Padre Amistad na vida da comunidade foi tanto que em 1942, 4 anos após a sua morte, os moradores se uniram e construíram sem um centavo de dinheiro público essa praça e um monumento em homenagem ao patrono do cooperativismo brasileiro. O túmulo do religioso fica bem na calçada da igreja. Para evitar qualquer possível vandalismo, em 1990 a comunidade se uniu e trouxe aqui para dentro da igreja as peças originais deste memorial ao Padre Amistad, inclusive a estátua original. E essa parte costumava ficar fechada para os visitantes. O pessoal do Sicredi disse para a gente que nós somos o primeiro grupo de jornalistas a poder ter acesso a filmar e a visitar essa parte. Essa área aqui que é tão especial para o pessoal da comunidade que eles chamam esse ponto de a coroa da Rota Imperial. A Caixa Rural de Nova Petrópolis mudou de nome para Sicredi Pioneira, o primeiro banco privado criado no Brasil e que ainda segue funcionando. Bom, eu digo banco privado porque a cooperativa, que começou com 20 sócios fundadores há 122 anos, hoje conta com 300 mil associados, ou seja, 300 mil donos, que movimentam uma carteira de quase 11 bilhões de reais em depósitos, aproximadamente 6 bilhões de reais em créditos e está presente em 21 municípios, entre o Vale dos Sinos e a Serra Gaúcha. Com a transformação do prédio em museu, a primeira cooperativa de crédito do Brasil se mudou para o centro da cidade. A gente está visitando hoje a Sicredi Pioneira, que é uma das 41 cooperativas que atuam na nossa área de atuação aqui do Sicredi. São 38 cooperativas gaúchas e 3 catarinenses, mas a primeira delas é a Sicredi Pioneira. A gente está começando a visitar agora a sede dessa cooperativa, fundada em 1902. Então imagina lá, início do século, tu tem alguns colonos, que a gente chamava agricultores, que precisavam se reunir para poder resolver um problema único que eles tinham, que era realmente crédito para poder produzir, para poder crescer, porque eles vinham da Europa com vontade, mas não tinham ferramenta, mas não tinham crédito. Então eles fundaram a cooperativa Sicredi Pioneira, né, em 1902, e hoje a gente está conhecendo. Aqui é uma parte da Sicredi, né? A gente está no centro de Nova Petrópolis, que é a capital nacional do cooperativismo. Na praça, em frente à agência, fica o Monumento à Força Cooperativa, inaugurado em 2002 para celebrar os 100 anos da Sicredi Pioneira. A obra retrata 7 pessoas carregando uma pedra, uma referência direta à citação feita pelo Padre Amistad, que pregava que a união de pessoas com objetivos comuns pode contornar qualquer dificuldade. E este é o primeiro monumento do planeta criado para homenagear o cooperativismo. Tenho a honra de conversar aqui com o Thiago Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira. Gente, a primeira cooperativa de crédito fundada no Brasil e que atua até hoje.
Tiago, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do papel das cooperativas de crédito no desenvolvimento das comunidades, porque eu acredito que isso está no DNA de vocês. E de todas as cooperativas, né? Quando a gente fala, inclusive nós brincamos durante a nossa interação agora há pouco, né, de que cooperação e cooperativismo não é a mesma coisa, porque até o crime organizado coopera, e daí trazemos a lógica do cooperativismo, que quando nós temos pessoas com um comportamento de cooperação e essas pessoas agem com princípios e valores, aí nós temos o cooperativismo, daí nós temos a doutrina do cooperativismo. E na doutrina do cooperativismo, respeitando esses princípios, indiscutivelmente entra a educação, entra a informação, entra a neutralidade política religiosa e especialmente o interesse pela comunidade. Ou seja, é o que nós chamamos aqui de resultados íntegros. Quando uma cooperativa consegue agir e tomar decisões estrategicamente e de forma executiva, buscando o equilíbrio entre o econômico e o social. Não é só o resultado que a cooperativa vai gerar e distribuir entre os seus sócios e o restante que se for impactado ou não faz diferença. Uma cooperativa não pode ter esse olhar. E também o contrário faz sentido. Uma cooperativa não pode se preocupar só com o entorno, com o social, com o cuidar das pessoas. Se administrativamente falando, financeiramente falando, ela não está sustentável. Então, uma cooperativa precisa ter esse entendimento de, em primeiro lugar, por que nós nascemos? Por que existe a nossa cooperativa? E essa reflexão vale para todos os amigos cooperativistas que nos acompanham nesse momento. A sua cooperativa nasceu para quê? Qual é o propósito da sua cooperativa? Esse é o primeiro passo. Os sócios precisam ter clareza do propósito. Em dezembro deste ano, a cooperativa de crédito fundada pelo Padre Amistad completa 123 anos. A semente plantada pelo religioso no coração da Serra Gaúcha não para de crescer e segue transformando a vida dos seus cooperados e de suas comunidades. Você sabia? Você sabia que o faturamento do cooperativismo teve um aumento de 14,2% entre 2023 e 2024 no Espírito Santo, chegando à marca de 16,9 bilhões de reais? Olha, não sai daí não, porque nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem a terceira reportagem da nossa série especial sobre o Revisol e também as principais notícias do cooperativismo capixaba no Minuto Coop. Não sai daí porque o Mundo Cooperativo volta já já. Série especial Novos Caminhos. O Mundo Cooperativo é um programa que pega a estrada. Rodamos o Espírito Santo de norte a sul, mostrando como que o cooperativismo transforma a vida das pessoas. E conversando com os agricultores, a gente entende que por melhor que seja o produto deles, se eles não tiverem como escoar a produção, não adianta nada. É o que acontecia aqui onde eu estou, em Santa Maria de Jetibá, essa região serrana, cheia de montanhas. Imagina essa estrada aqui em períodos de chuva. Ninguém passava, ninguém conseguia levar a produção da roça para a cidade. Mas é aí que uma tecnologia trouxe mais dignidade para o homem do campo. E essa tecnologia está aqui, bem debaixo dos nossos pés.
O que não seria aproveitado no processo de transformação do ferro em aço vira revestimento primário de vias. Uma ideia sustentável e inovadora da ArcelorMittal Tubarão, que tem ajudado os agricultores capixabas a escoarem suas produções e garantirem produtos fresquinhos na nossa mesa. A região, como vocês podem ver, ela é totalmente montanhosa. Então o Revsol hoje ele traz dignidade para nós produtores rurais, né, no escoamento da nossa produção, do nosso trabalho. Imagina você, a gente tem uma produção de alface que tem que sair diariamente para o supermercado, para as feiras livres do estado todo, e através do Revsol, todos os dias, independente de sol, de chuva, das intempéries climáticas que a gente tenha, esse pavimento dá dignidade a nós produtores rurais de poder escoar nossa produção, passar com os caminhões, trazer os nossos trabalhadores, buscar escoar a produção e com certeza a gente podendo trazer mais ainda para a nossa região essa dignidade, esse pavimento, a gente consegue ainda aumentar ainda a atividade econômica do nosso município, porque ele é muito voltado para a produção de produtos que têm uma perecibilidade muito grande. Por essa estrada que liga a região de Vila Jetibá a Vila Verde, em Santa Maria, passam algumas das principais riquezas da agricultura capixaba. Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de ovos do Brasil. Em 2024, saíram daqui quase 347 milhões de dúzias de ovos. Para se ter uma ideia do que isso significa, se todos os ovos produzidos em Santa Maria fossem distribuídos entre os 4,1 milhões de capixabas, cada pessoa poderia comer 3 ovos por dia durante um ano inteiro. E em todo o estado, o setor avícola movimenta aproximadamente 3,3 bilhões de reais por ano, segundo a Associação dos Avicultores do Espírito Santo. Em 2025, a avicultura de postura capixaba também ganhou espaço no comércio exterior. Entre janeiro e julho, o Espírito Santo exportou quase 8,2 milhões de dólares em ovos, alcançando pela primeira vez o ranking dos 10 primeiros produtos exportados do agro capixaba. Além das granjas, Santa Maria de Jetibá também é sede de pequenas cooperativas de agricultores familiares que cultivam hortaliças e legumes, produtos frágeis que dependem de estradas transitáveis para chegarem frescos e inteiros aos compradores, o que era inviável antes da ArcelorMittal Tubarão mandar o Revsol para essas vias. Não subia caminhão, não subia caminhonete, às vezes um tatu com chuteira, né? A gente brinca aqui em Santa Maria que às vezes tem lugar que nem com o tatu com chuteira sobe. Aqui em Santa Maria, como ao declive, você tem lugares que o desafio é de 50, 60 metros de desnível e grandes rotas, né? A gente tem grandes bairros rurais, Alto São Sebastião, Recreio, cada um com a sua característica e o solo muito argiloso, a gente não consegue passar. Então, se não fosse o pavimento Revsol, hoje a gente não teria como capilarizar numa malha rodoviária do nosso município, que os nossos representantes falam em torno aí de 6 mil quilômetros de rodovias municipais vicinais, a gente não teria como atender esse produtor rural. Hoje, então, você pode me garantir que o Revsol faz parte da economia de Santa Maria de Jetibá? Sem dúvida. Isso é muito importante para nós, a gente poder produzir, que é o nosso grande desafio, né, do dia a dia com as intempéries, que aqui em Santa Maria depende de chuva e depende de sol, né? E a gente poder ter certeza de que quando a gente acabar de entregar o melhor que nós produzimos, nossas famílias produzem aqui, e a gente poder levar para a sua família aí, esse pavimento traz a dignidade para a gente poder chegar lá. Essa parceria, né, entre a ArcelorMittal e o poder público, né, como foi bem colocado, ele iniciou em 2006 com o programa Novos Caminhos e ela traz uma melhoria na mobilidade, né? Ela é aplicado como revestimento primário em vias, principalmente vias rurais, vias vicinais, e isso ajuda aquela população, aquela comunidade, por exemplo, a começar a ter melhorias de mobilidade e acessos básicos, a poder sair da sua casa, da sua residência, ir para uma escola, acessar um hospital, a escoar a sua produção, né, por exemplo, para feiras. Então isso tem trazido esse ganho, né? A gente ouve muito relato da sociedade, colocamos como que isso ajudou na sua mobilidade no dia a dia. Mais do que ajudar a economia, o Revsol também permite que famílias de lugares isolados do Espírito Santo tenham acesso a serviços básicos. Bom, mas esse aí é o tema da reportagem do próximo domingo. Minuto
Cop, oferecimento Faesa. Faça agronomia na Faesa Linhares. Inscrições abertas em faesa.br. Domingo passado foi o Dia das Crianças e a Cooperáguia, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Águia Branca, realizou mais uma edição do Cooper Kids, um evento voltado aos cooperados da Grande Vitória e às suas famílias. A manhã foi marcada por alegria, brincadeiras, integração, reuniu mais de 400 participantes. O Cooper Kids 2025 reforçou o propósito da Cooperáguia de aproximar pessoas e promover o bem-estar coletivo, incentivando o espírito cooperativista também fora do ambiente financeiro. Além dos momentos de lazer, no evento também foram arrecadados 54 pacotes de fraldas e diversas peças de roupa para recém-nascidos da maternidade de Cariacica. A Unimed Sul Capixaba foi a grande vencedora do prêmio Inova Mais Saúde 2025 na categoria ESG, com o projeto Universo, Pluralidade e Integração. O reconhecimento destaca o compromisso da cooperativa com a promoção de um ambiente mais inclusivo, acessível e empático, reforçando a importância das práticas de diversidade como parte essencial da sua estratégia de sustentabilidade. O programa já impactou diretamente 546 pessoas, entre colaboradores, jovens em inclusão profissional e participantes de oficinas e workshop. A gerente de gestão de pessoas da Unimed Sul Capixaba, a Diana Raposo, mandou um vídeo pra gente falando da importância desse reconhecimento nacional e como o programa, além de ajudar quem precisa, faz bem para a cooperativa. Olha só. O Prêmio Inova Mais Saúde 2025, ele reflete a transformação cultural que o nosso programa vem promovendo. O Universo, ele nasceu de um desejo genuíno que é transformar o ambiente de trabalho mais acolhedor e representativo. E o que é incluir? É escutar, adaptar e agir com empatia. Esse projeto ele nos ensina todos os dias que a diversidade é um valor que transforma a cooperativa e que inspira toda a sociedade. Esse reconhecimento nacional, ele reforça o nosso posicionamento em relação à sustentabilidade e ao cuidado com as pessoas. Então, nosso compromisso vai além da saúde. Nós estamos construindo um modelo de gestão que enxerga cada indivíduo como parte essencial do todo, alinhando propósito e responsabilidade social. Então, o Universo ele mostra que cooperativismo pode inovar e gerar impacto real. E as mulheres seguem forte no cooperativismo capixaba. Na última terça-feira, aconteceu a formatura da segunda turma do programa de formação de lideranças femininas promovido pelo Sistema OCB do Espírito Santo. Ao todo, 44 mulheres que atuam em 23 cooperativas capixabas se reuniram na última terça-feira no auditório da OCB em Vitória. A capacitação começou no mês de maio e o objetivo é preparar cooperadas e colaboradoras do COP Capixaba para atuarem em cargos de liderança e fórum de decisão. Está na hora de conhecer os melhores cafés dessa safra. A Coabriel anunciou os grandes finalistas do concurso Conilon de Excelência Coabriel edição 2025. O concurso conta com duas categorias: café fermentado e café não fermentado. As amostras inscritas passam por uma avaliação física e sensorial, conduzida por uma equipe de especialistas que entendem tudo dos grãos. Nessa 21ª edição, além dos certificados, os vencedores receberão premiações em dinheiro, sendo R$30 mil para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo e 10 mil para o terceiro colocado em cada categoria. A cooperativa também garante a compra dos lotes do primeiro ao 10º colocado, valorizando ainda mais o trabalho e a dedicação dos produtores que se destacaram. Iniciado em 2003, o concurso Conilon de Excelência Coabriel é considerado o pioneiro no ramo e a iniciativa reafirma o compromisso da Coabriel em promover a qualidade, inovação e sustentabilidade na cafeicultura. E no próximo programa, você vai conhecer aqui os vencedores do concurso Conilon de Excelência. E o programa de hoje fica por aqui. Eu te vejo no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui na TV Sim SBT. Tchau, tchau.
Cooperativo, oferecimento Sistema OCB do Espírito Santo. Somos o cooperativismo no nosso estado. Coabriel, unir para evoluir. E Sicredi, é ter com quem contar.